presidente Donald Trump e sua administração apoiariam a soberania israelense sobre Judeia e Samaria se Israel explicasse adequadamente o quão crucial isso é. Assim como o presidente dos Estados Unidos da América não percebeu de início a importância de trazer os reféns, depois fez disso a principal questão da guerra. Se Israel explicar por que precisamos de soberania, o presidente dos Estados Unidos da América apoiaria. Essa e outras histórias em breve no Judacation desta semana. Shalom pessoal, bem-vindos ao Judacation na JNS Televisão. Sou Josh Hasten, correspondente da JNS News. Estou no JNS Media Hub em Jerusalém, a capital eterna do Estado de Israel e do povo judeu, e a principal notícia, esta semana escrevi sobre isso no jns.org. O ministro Bezalel Smotrich explicou por que o presidente Trump pode não apoiar a soberania neste momento, mas talvez no futuro, e eu vou explicar o porquê. Então, de acordo com o ministro Smotrich, se o presidente Trump e sua administração entendessem o quão crucial é a soberania para o futuro do Estado de Israel, ele poderia apoiar a ideia. Isso, de acordo com Bezalel Smotrich, falando diante de uma plateia judaica e cristã na semana passada. Eu, na verdade, estava presente. Smotrich agradeceu profundamente ao presidente Trump por seu apoio a Israel, chamando-o de mensageiro de Deus. Ele disse: se Trump não entender que apoiar Israel é defender a soberania na Judeia e Samaria, não podemos culpá-lo. O ministro fez uma comparação entre a posição atual de Trump sobre a soberania e suas opiniões em relação aos reféns mantidos pelo Hamas. Quando assumiu o cargo, em janeiro passado, Trump não entendia originalmente o quão importante era para Israel recuperar os reféns. Ele não sabia por que insistíamos nisso, de acordo com Smotrich. O ministro disse que o presidente Trump só queria que Israel abrisse os portões do inferno em Gaza e terminasse a guerra. E daí, se os reféns não voltassem? Essas são as palavras de Bezalel Smotrich. Ele disse que foi a campanha liderada pelo Fórum dos Reféns e pelo primeiro-ministro do Estado de Israel, o primeiro-ministro Netanyahu, que explicou e convenceu o presidente Trump de que estar do lado de Israel significava apoiar o retorno dos reféns. Portanto, Israel deve ajudar Trump a entender que, desta vez, estar do lado de Israel significa apoiar a implementação da soberania sobre a Judeia e Samaria, disse ele. Tenho 100% de certeza de que se perseverarmos nisso, na Knesset, nas ruas, através da mídia, no âmbito jurídico, o presidente Trump e sua equipe entenderiam o quão crucial, quão importante e quão positiva é essa medida, e como isso estabelece nossos direitos sobre toda a terra de Israel. Em outras palavras, Judeia e Samaria são tão importantes quanto Tel Aviv. E se explicarmos isso corretamente, Bezalel Smotrich, o ministro, está confiante de que o presidente Trump também entenderá isso. Dito isso, o ministro das Finanças enfatizou que implementar a soberania não depende do apoio de Trump. Em outras palavras, queremos o apoio de Trump. Agradecemos o apoio do presidente Trump, mas não é uma condição. Vai acontecer de qualquer jeito. Mas, como Bezalel Smotrich compartilhou originalmente, os americanos, nos anos 80, não aceitaram. Israel implementando a soberania, ou se preferir chamar assim, anexação naquela época, sobre as colinas de Golã, não foi aceita no início dos anos 80, a implementação da soberania ou anexação de Jerusalém. No entanto, durante o primeiro mandato do presidente Trump, o governo dos Estados Unidos da América aceitou as colinas de Golã como parte permanente do Estado de Israel, assim como Jerusalém. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, acredita que, se fizermos bem nossa parte, o presidente Trump apoiará. Nesta semana, autoridades israelenses prenderam novamente um terrorista palestino libertado há meses no acordo de reféns com o Hamas. De acordo com o porta-voz da polícia, ele foi detido sob suspeita de fabricação de bombas. Detetives da Unidade de Combate ao Crime do Distrito da Judéia e agentes da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo invadiram a casa do suspeito em Belém na noite desta última quarta-feira e o detiveram para interrogatório. O terrorista foi preso há cerca de um ano após ser flagrado com 25 explosivos, o que motivou grande investigação criminal. Aqui, um terrorista libertado em troca de reféns foi preso novamente esta semana. E pelo que eu entendi, ele ia realizar um mega ataque terrorista usando bombas no túmulo de Raquel. Isso é logo fora de Jerusalém,
bem aqui, muito perto de Derek Hebron, estrada de Hebron, aqui em Jerusalém, ao norte de Belém. Se quiser, ele faria isso hoje, aqui no domingo. Hoje é o Yortzeit de Raquel, nossa mãe Raquel, e o túmulo de Raquel, logo fora de Jerusalém e Beit Lechem. Milhares de pessoas vêm visitar Kever Rachel, o túmulo de Raquel, no Yascara, ou no Yortzeit de nossa mãe Raquel, esposa de Yaakov. E ele estava planejando um mega ataque. Essas pessoas são doentes, tentando assassinar judeus em nossos locais sagrados, justamente em um feriado especial. E novamente, pessoal, claro, estou feliz que os reféns voltaram para casa, mas esse é o preço que pagamos. Muitos já sabiam que isso ocorreria. Terroristas libertados das prisões israelenses retornariam automaticamente ao terrorismo. Poucos dias depois, todos já sabiam que isso aconteceria. E graças a Deus, nesse caso, o ataque terrorista foi frustrado e esse terrorista foi recapturado. Há semanas, falamos sobre a colheita de azeitonas em toda a Judéia e Samaria. E, de acordo com este relatório desta semana, os anarquistas da colheita de azeitonas serão deportados. 2 judias americanas que ajudavam agricultores árabes a colher azeitonas no norte da Samaria foram detidas e estão sendo deportadas de Israel. As 2 mulheres e outros 9 ativistas foram detidos pelas forças de defesa de Israel na vila de Burim, sob controle da autoridade palestina e recentemente declarada zona militar fechada. Este é o segundo incidente em 2 semanas em que ativistas, que apoio chamando de terroristas agrícolas, foram presos por entrar em uma zona militar fechada apoiando agricultores de azeitona. Uma das mulheres tinha acabado de sair do ensino médio, outra estava na casa dos 50 anos, acredito eu. Essa iniciativa é do Grupo Rabinos, pelos Direitos Humanos ou algo assim. Isso é mais uma prova. Não se trata de colheita de azeitonas, trata-se de colocar em risco a vida dos nossos soldados, entrar em uma zona militar fechada, trata-se de tentar fazer os soldados e Israel parecerem maus. Ao alegarem que são apenas inocentes tentando ajudar na colheita, eles estão tentando provocar, tentando obter uma reação, para então irem à internet e dizerem que Israel não está deixando os árabes colherem suas plantações. É sobre isso. E vemos todo ano. Esse jogo já não está cansativo? Para eles, claro que não. Eles farão qualquer coisa para fazer Israel parecer ruim. E como eu disse, graças a esses odiadores. O próximo terrorista jihadista, Deus me livre, vai usar algo assim como desculpa. Não é o verdadeiro motivo, mas uma desculpa para realizar um ataque. Ele ou ela vai dizer, eu fiz isso pelo povo Olive, eu fiz isso por aqueles 2 anarquistas. Eles não vão chamá-los de anarquistas. Eles vão dizer, nós fizemos isso por aqueles 2 ativistas. E é por isso que isso é um grande problema. Quando esses anarquistas e extremistas vêm e entram em zonas militares fechadas ou se aproximam de comunidades judaicas, tentando perturbar a santidade do Shabat, mesmo durante a semana, eles inspiram futuros terroristas. Eles dão a eles um motivo para sair e realizar ataques. Uma desculpa, realmente, para sair e realizar ataques. E essas pessoas deveriam ser deportadas, que vêm para cá e fazem isso. E claro, os outros estão esperando de prontidão com suas câmeras de vídeo. E eles só gravam a resposta israelense, só gravam a resposta das forças de defesa de Israel e depois alegam que foram espancados, que foram agredidos. As forças de defesa de Israel não foram gentis e fizeram coisas horríveis com eles. Depois compartilham isso nas redes sociais e culpam Israel e as forças de defesa de Israel. E é por isso que é tão importante lidar com essas besteiras, cuidar disso, não só desse incômodo. Essas pessoas perturbadoras estão infringindo a lei ao entrar em zonas militares fechadas. Mas precisamos impedir que realizem essa atividade e inspirem outros terroristas. E isso é o mais importante aqui. Sob o pretexto, a desculpa, a cobertura de querer ajudar os árabes a colherem suas azeitonas, eu garanto que se os árabes estiverem lá colhendo suas azeitonas sozinhos, sem esses infiltrados, sem essas pessoas, eles conseguirão fazer isso em paz, sem incidentes. A agência pública informou esta semana, desde o início da guerra em Gaza, Israel ergueu quase 1000 barreiras em cidades e vilarejos. O que eles chamam de Cisjordânia, eu chamo de Judéia e Samaria, diz órgão da autoridade palestina. Primeiro, precisamos ter cautela, já que a informação vem de um órgão da autoridade palestina. Isso não é diferente do Hamas e do chamado Ministério da Saúde em Gaza, por exemplo, cujos relatos também precisam ser vistos com cautela. Segundo a Comissão de Resistência ao Muro e aos Assentamentos, que acredito ser da autoridade palestina.
916 portões, barreiras e muros foram instalados desde o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Novas barreiras incluem portões de metal em várias entradas de vilas e cidades. Dizem que bloqueiam a entrada e saída. Às vezes, o exército fica nesses locais. Árabes dizem que os portões têm horários de abertura irregulares, com alguns permanecendo fechados por dias. Alguns dormem na casa de conhecidos ou driblam os portões a pé. Aqui está toda a história de Saab, segundo a agência pública. Segundo o exército de Israel, os portões servem para gerenciar e monitorar, não para restringir as pessoas. Outras barreiras incluem blocos de concreto colocados ao longo das calçadas para evitar ataques com carros, frequentemente lançados contra soldados e civis israelenses. Um oficial militar disse que as forças israelenses operam sob uma realidade de segurança complexa na Judeia e Samaria, onde terroristas se infiltram na população. E, consequentemente, há postos de controle dinâmicos e esforços contínuos para monitorar os movimentos em várias áreas. Em primeiro lugar, acho que o 7 de outubro mostrou que barreiras e portões não são confiáveis. Ou talvez nem tenhamos aprendido isso. Estamos colocando essas barreiras ou portões, mas isso não importa. Por que isso é notícia? Por que Israel está tentando proteger os israelenses? Por que isso vira notícia na Associated Press? Porque essa história faz Israel parecer ruim. Veja como Israel é terrível ao instalar cercas e barreiras. O artigo não fala sobre o propósito das barreiras, até o parágrafo número 4. Você pode conferir online. Ele menciona o lado árabe ou anti-barreira nos 3 primeiros parágrafos e só no 4, após muitos já terem parado de ler, fala das forças de defesa de Israel e da razão das barreiras. Para deixar claro, como acabei de dizer há alguns minutos, eu não gosto de cercas. Algumas comunidades na Judeia e Samaria não têm cercas nenhuma, porque, em primeiro lugar, cercas não significam necessariamente segurança, como foi o caso em 7 de outubro. E por que deveríamos viver atrás de cercas? Que os terroristas fiquem atrás delas, não nós. Além disso, uma cerca demarca um limite. Se você constrói uma cerca, como vai expandir sua comunidade? Mas dito tudo isso, o motivo deste artigo não é falar sobre como as cercas são ruins para os judeus, mas sim, o objetivo é fazer Israel e os judeus parecerem ruins por se defenderem e colocarem qualquer obstáculo ao terrorismo. Esses não são obstáculos à paz nem ao acesso das pessoas à locomoção, cultivo de terras ou deslocamento entre comunidades. Não é algo que Israel goste, não é algo que Israel queira, e não está fazendo isso porque essas pessoas são árabes. Está relacionado ao esforço de Israel em proteger cidadãos e soldados. Está erguendo essas estruturas de proteção em pontos estratégicos, pontos de ônibus e outros lugares por toda a Judeia e Samaria, para evitar atropelamentos, impedir terroristas e controlar o acesso à via principal. Assim, eles não podem lançar coquetéis Molotov, jogar pedras ou se aproximar das principais rodovias na Judeia e Samaria. E, novamente, eu não gosto de cercas. Elas não são a resposta, não são a solução, são apenas um paliativo. E como vimos no dia 7 de outubro, elas não funcionam. Mas, dito isso, a Associated Press tenta deliberadamente retratar Israel, Judeia e Samaria de forma negativa. E esse é o objetivo de escrever esse artigo, de que há quase 1000 novas barreiras erguidas por toda a Judeia e Samaria. Lembre-se do objetivo deles e do nosso, mesmo que eu não acredite na metodologia ou nos meios daqui. Nosso objetivo é proteger igualmente todos os cidadãos de Israel, judeus, árabes e cristãos. Vamos focar na mídia aqui e falar sobre como o New York Times ensina você a justificar assassinato. Vamos discutir o artigo. A manchete: Israel faz o primeiro ataque aéreo na Cisjordânia em meses e mata 3. Essa é a manchete do New York Times. O subtítulo: um grupo militante alinhado ao Hamas confirmou as mortes, que fizeram parte de um aumento nos combates no território palestino durante uma onda de violência de colonos. Está aí essa terminologia. Está aí a frase violência de colonos. Vamos pegar esse mesmo incidente. E é assim que Israel, ou neste caso, o WIKNET, noticiou o que aconteceu. Ataque terrorista frustrado perto de Jenin. Você vê como isso é diferente. Ataque terrorista frustrado perto de Jenin. Comandos da polícia matam 2 terroristas. Nem cita terroristas acima. Força aérea ataca esconderijo.
Compare estas manchetes. Quer que eu leia a primeira novamente? Israel faz primeiro ataque aéreo na Cisjordânia em meses. Mata 3 após ataque terrorista frustrado perto de Jenin. Veja a diferença. Segundo a Ynet, forças israelenses impediram um ataque terrorista perto de Jenin, matando 2 terroristas em operação da Yamam e Força Aérea em Hebron e Dura. Foram apreendidas armas, oficinas e presos suspeitos de incitar terror online. Então, novamente, o New York Times não diz que esses eram terroristas mortos a caminho de assassinar israelenses. O New York Times disse que isso foi um confronto, se você percebeu, como se os dois lados fossem moralmente equivalentes. Crime e castigo não é confronto. Autodefesa e realizar um ataque direcionado antes que terroristas possam assassinar judeus não é uma luta entre dois lados. E número 3, eles fazem parecer que esses militantes, claro, são militantes por causa da violência dos colonos. O ataque das forças de defesa de Israel, eliminando 3 terroristas a caminho de assassinar judeus, não tem nada a ver com a chamada violência dos colonos. Não há conexão entre os dois, ou com o mito da violência dos colonos. Este ataque visa salvar vidas judaicas, não tem relação com outro assunto. E ainda mais, esta parte aqui está justificando o assassinato. Basicamente está dizendo que os judeus estão sendo violentos na Judéia e Samaria, e portanto essas pessoas têm o direito de sair. Esses jihadistas podem tentar matar judeus porque culpam a violência dos colonos. Isso justifica as ações que eles pretendem. Justifica o fato de que esses terroristas em Jenin estavam prestes a entrar, não sei onde, Tel Aviv, Netânia, Jerusalém e assassinar judeus. E é por isso que esse artigo é tão revoltante, especialmente o título, que não menciona terroristas, que só fala sobre a violência dos colonos. Isso faz parecer só uma briga entre dois lados. E isso deixa de fora o fato de que essa foi uma operação militar antiterrorista, uma operação militar precisa conduzida pelas forças de defesa de Israel. Já falei várias vezes, a caneta é mais poderosa que a espada. E quando você escreve manchetes assim, inclui notícias falsas e não relata como realmente é, isso basicamente justifica o terrorismo e coloca Israel sob uma luz negativa. E aqueles que não entendem a realidade da situação acabam achando que Israel, sem motivo algum, está simplesmente entrando e eliminando árabes aleatoriamente em Jenin. A notícia deve ser precisa, correta e explicativa sobre o que ocorre. E volte e confira a diferença entre o que o Ynet escreveu e o que o New York Times escreveu, justificando assassinato, justificando terrorismo e tentando equiparar a atividade antiterrorista ao próprio ato ou tentativa de ato terrorista. Uma reportagem absolutamente desprezível ali. E isso só prejudica os residentes da Judéia e Samaria, de nome. E não deveríamos ter que nos contentar com um jornalismo ruim. E é isso para o Judea Chaiton de hoje. Aqui na JNS Televisão, sou Josh Hasten, correspondente da JNS News, falando do JNS Media Hub em Jerusalém. Quero agradecer as pessoas que trabalham nos bastidores. O gerente da estação, Yuri Svertsky, Ryan Lishitz, Zach Sickerman e Esther Eden. Não deixe de acessar o JNS Televisão no YouTube para todo esse conteúdo incrível. E acesse o jns.org para todas as últimas notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico.